Alexandre Borges, meu bom dia. Eu sei que você também está de olho no que deve acontecer à noite, né? Tem seu Flamengo em campo querendo a vaga e a última na Libertadores, mas antes vamos falar de uma outra festa, né? Essa do 7 de setembro. Alexandre, é uma data, né, que tomou outros rumos. O verde e amarelo hoje foi praticamente adotado por um lado, né? Um dos polos dessa campanha eleitoral. A gente acabou de divulgar aqui uma pesquisa Quest para a presidência da República, as intenções de voto não alteradas. Esse 7 de setembro, ele pode ser um componente que altere alguma coisa nesses últimos 25 dias? Alexandre, como é que você está vendo essas comemorações de hoje? Meu bom dia. Bom dia, Stephanie, Rafael, Molica, todos que estão assistindo. Stephanie, muito obrigado por começar esse dia tão cedo lembrando o Flamengo, é sempre um prazer. Mas, mas não sequestremos a data, não vamos fazer o que houve o mau exemplo, né? O dia da independência é o dia de todos os brasileiros, sejam eles flamenguistas ou não. Mas, enfim, a gente tem que lembrar o seguinte: primeiro, é uma data para comemorar? É sim, é uma data muito importante. A independência do Brasil é uma data única, por quê? Porque ela foi decretada pelo único rei europeu da época que veio morar numa colônia. Então, o momento histórico que levou à independência e todo aquele contexto é extremamente interessante. É claro que todo mundo aprendeu no colégio, mas aprendeu talvez superficialmente. Eu aconselho, inclusive, se você tiver um tempo hoje, dê uma revisitada na história do Brasil. É um período muito rico, muito interessante. Inclusive, a cultura popular, quando se faz filme, quando se faz novela, falando dessa época, normalmente é num tom irônico, num tom de chacota. E, na verdade, o Brasil Império não merecia esse tom de chacota que normalmente se dá. Se você olhar como era o Brasil ali no século XIX, ele não era assim tão distante dos países do primeiro mundo em vários quesitos como ele é hoje, inclusive. Então, o Brasil de 2022 não tem tanta autoridade assim para caçoar do Brasil Império como às vezes parece. Agora, dito isso, e estando todos aqui no espírito da comemoração, da independência do país está completando seus 200 anos de história, é importante também que a gente lembre que essa data não deveria ser sequestrada por um projeto político, principalmente quando você faz uma união entre um discurso político partidário de um grupo político e o nacionalismo. Isso normalmente não termina bem. O nacionalismo é diferente do patriotismo. O patriotismo é aquele sentimento de amor à pátria, de amor ao seu semelhante, ao seu compatriota, as pessoas que, junto com você, partilham o mesmo território, a mesma língua, as mesmas tradições, e isso é muito positivo, que as pessoas se abracem, que as pessoas comemorem esse espírito, essa história, essa tradição. O nacionalismo normalmente é identificado como uma espécie de xenofobia ou uma espécie de orgulho exacerbado de um país em detrimento aos outros. E isso normalmente não termina bem, esse não é um bom sentimento, principalmente quando governos tentam sequestrar os símbolos nacionais para o seu próprio projeto de poder, ou até usam crises para desviar o assunto e canalizar o sentimento nacionalista para causas menos nobres. Um exemplo que me ocorre agora foi quando a ditadura da Argentina declarou uma guerra totalmente sem sentido contra a Inglaterra para disputar as Ilhas Malvinas ou Falkland, dependendo de que lado você estivesse olhando, e foi uma derrota absurda e uma quantidade de perda de vidas totalmente desnecessária, apenas porque o ditador argentino, Leopoldo Galtieri, da época, queria desviar o assunto, queria unir o país em torno de uma causa externa. E o seu vizinho, inclusive, Augusto Pinochet, também quase fez uma guerra contra a Argentina. Enfim, é uma época que ninguém gosta de lembrar. Então, a gente sabe que o nacionalismo, como todo sentimento positivo e bom, pode ser instrumentalizado para causas ruins. Vamos todos, dentro do seu âmbito de influência, da sua família, dos seus amigos, evitar que isso seja feito. A independência de todos os brasileiros, um momento de paz, um momento de todos se abraçarem, estarem juntos e unidos no mesmo pensamento.